satisfação e honra estar aqui novamente, né? Estive no primeiro, a felicidade de estar no primeiro encontro, e parabenizando também os palestrantes, a senhora Evelyn, gostei muito do depoimento dela, da história, o senhor Roberto Maia, também excelente. O Gen, eu recomendo porque eu já andei fuçando lá, vasculhando, é excelente, tem muitas informações úteis. No meu caso especificamente eu não consegui achar, só sabia das famílias que estavam lá pela região, mas antepassado meu eu não consegui, mas valeu a pena a pesquisa. Bom, meu nome, eu sou mais conhecida como Carmen Nogueira, no Facebook. O Kremitzer, eu vejo as postagens dele de vez em quando também. Parabéns. A minha história eu vou tentar ser o mais breve possível, até porque hoje eu estou meio de Cinderela do estacionamento, senão o nosso carro pode virar abóbora. Fecha às 22 horas, então eu estou meio aqui no sufoco. Bom, eu sou de famílias antigas do Brasil. E como a maioria das amigas de infância, adolescência, e todo mundo perguntava, você é Clarinha, você é filha, neta de italiano, de alemão, de português, sei lá. Eu falei, não sei. Eu sou de famílias antigas do Brasil e os portugueses, né, sobrenome Coelho, Nogueira, Araújo, enfim, esses sobrenomes comuns portugueses, mas não se tem notícia dos meus ancestrais portugueses, porque é coisa muito antiga. E minha família sempre gostou de histórias, tradição oral, de ancestrais, gosto de genealogia. E eu tinha uma tradição oral de alguns ancestrais, até curioso, que depois eu descobri. Porque hoje em dia, diga-se de passagem, com a internet, você tem a possibilidade maravilhosa que antigamente era um luxo para ricos e nobres fazer genealogia, porque você tinha que ir até as cidades, se locomover. Então, quem poderia? Você vai viajar por países, às vezes até continentes, cidades, era um custo muito alto. Hoje em dia, com a internet, é possível você fazer uma genealogia gastando muito pouco, porque grande parte dos arquivos paroquiais, enfim, de cemitérios, estão digitalizados e disponíveis para quem gosta ou tem um conhecimento, não precisa ser muito profundo, acostumado a navegar pela internet. Bom, então eu resolvi, a partir de 2008, eu sempre fui muito curiosa, sempre fui aquela menina chata dos porquês, estava sempre com o braço levantado na classe. Minha mãe falava assim, você não pode vir para casa com dúvida, pergunte, não tenha vergonha de perguntar, pergunte sempre. Então era sempre eu que levantava a mão e perguntava. E eu sempre tive isso dos porquês. E eu também gostava muito de história, então eu resolvi me aprofundar, eu tinha alguma tradição oral da família, e por curiosidade, autoconhecimento. Quando eu comecei em 2008, não estava nesse modismo, porque há um verdadeiro modismo hoje em dia de falar de origem judaica, de comunidades de praticantes de judaísmo, geralmente no Nordeste, que todo mundo fala, sou descendente de judeu, não sei o quê. Mas quando eu comecei isso, realmente não se falava, não era moda, era algo que não se comentava. Eu fiz por autoconhecimento. Eu não sabia realmente, além da tradição, pequena tradição oral da minha família, minha avó materna apenas dizia, olha, a minha família eram pessoas que estavam com processos na Torre do Tombo, famílias conhecidas de Portugal. O que eu imaginava? Era até engraçado, quando eu era criança, eu falava Torre do Tombo, eu pensava, é uma torre caindo. Então, velho, um dia, quem sabe, quando eu for para lá, vou entrar nesse lugar, deve ser cheio de teia de aranha, uma torre velhíssima, medieval, sei lá, na minha imaginação infantil. Bom, o que eu imaginei? Imaginei, bom, deveriam ser nobres, portugueses, brasões, títulos, porque minha avó
Eu imaginava isso, estão na Torre do Tombo, uma coisa antiga, importante. Bom, comecei a pesquisar e, a princípio, como, só abrindo parênteses, por que é árvore genealógica? Porque é uma semente, como uma semente, uma árvore, qual seria a nossa semente, a nossa certidão de nascimento? Então, eu sempre me perguntava, como você começa? Eu falava, começa pela sua certidão de nascimento. Depois vai para dos seus pais, depois certidão dos seus avós, bisavós, pode ser não só de nascimento, como de casamento, né? Enfim, documentos familiares. Você vai subindo, é como uma árvore que vai crescendo, o brotinho vai crescendo, os ramos vão se abrindo. Quando você tem uma árvore genealógica, você chega lá em cima, você tem a felicidade, o trabalho da pesquisa avança, fica uma árvore imensa. No meu caso, virou uma sequoia, aquela árvore que é um prédio que tem na América do Norte. Nós chegamos já, com a ajuda do meu filho, que na verdade é quem mais entende de genealogia na família, o César. Inclusive ele tem uma apostila que ensina genealogia e a cidadania sefaradita judaica. Quem tiver interesse está vendo no Mercado Livre por R$60, baratinho. Bom, então o que acontece? Eu comecei pela minha certidão de nascimento, eu já sabia dos meus pais, dos meus avós, dos meus bisavós, pelas histórias da família. E eu não se falava de origem judaica, vou ser sincera. Meu interesse não era judaico, não era nada. Eu sabia, seja lá o que for, eu sabia do ancestral alemão, que havia uma lenda que era judeu. E um ancestral francês, que eu supunha que era de origem judaica pelo sobrenome Jacques, que dispensa comentários, é Jacques em francês, né? Mas esses vieram no século XIX para o Brasil, não sei porquê, os dois eram médicos. E o mais eram sobrenomes portugueses que eu tinha. Coelho, Nogueira e lendas familiares. Mas quem foram esses portugueses? Por que eles eram para o Brasil? Não sei. E o que me causava curiosidade era o seguinte: como eles tinham vindo antes da chegada da família imperial, eram muito antigos, eram pessoas de alta bagagem cultural, de média para alta, assim, eram profissionais liberais, médicos, comerciantes, enfim, não eram... Pensavam, por que eles vieram fazer aqui no Brasil? Na época era o fim do mundo, aqui cheio de índios, não estava nem a família imperial aqui. Quer dizer, o que médicos, militares, pessoas de nível, intelectuais, o que eles vieram fazer aqui, que seria o fim do mundo? Para quem vivia na Europa, português, de alto padrão intelectual, vir para um lugar selvagem, perdido no mundo, né? Desabitado. O que aconteceu? Eu tinha essa curiosidade, o que eles vieram fazer aqui? E aí, resumindo a história, eu descobri que a grande maioria dos meus ancestrais veio por causa da Inquisição. A maior parte dos meus ancestrais foram degredados, foragidos, os famosos degredados e cristãos novos, né? Inclusive, uma das histórias prediletas que eu tenho de um dos meus ancestrais é que foi o primeiro judeu que veio ao Brasil, né? Degredado, veio para o litoral sul e fundou a cidade de Cananéia, que supõe-se que de Canaã e Judéia, não sei, pressupõe-se, né? E tem uma história interessantíssima desse degredado, que falam que o primeiro judeu degredado seria da Bahia, o famoso Caramuru, que também é meu ancestral. Acontece que não. Primeiro foi o Cosme Fernandes Pessoa, foi o primeiro judeu degredado do Brasil em Cananéia. Chegou por volta de 1501 e tal. E a história dele, como de outros ancestrais, pois não? Eu entendi uma coisa agora.
Meu tio foi já para Salvador Sveio, meu tio foi deputado. Certo. Eu entendi agora porque que meu tio fez um projeto para ter rede de esgoto em Canané. E por que meu tio sempre tinha votos em Canané, sem que ele fosse jamais a Canané. Aí. Tá, entendi. Olha, eu não sei, mas na verdade aí ele ficou com as nativas e a história do Cosme Fernandes Pessoa, na verdade... É que meu tio queria as nativas também. Ele também, sem dúvida, é uma tradição que eu ouvi aqui. Mas o muito interessante da história dele, inclusive um conhecido no Face falou, ele era rabino. Eu falei, onde você conseguiu essa informação? Eu vasculhei e não achei em lugar nenhum. Então eu falei, bom, isso é boato, se não tem prova, então não sei se esse primeiro judeu degradado do Brasil, um dos meus ancestrais era... Mas o fato é que ele criou um gueto judaico com índios, é uma coisa interessantíssima, no litoral de São Paulo. E ele odiava Portugal, não preciso dizer porquê, né? Por causa da Inquisição. Então ele confrontava o governo português, enfim, é uma longa história. E também descobri outros ancestrais cristãos novos, conhecidos, vários estão em livros de história, como família Ximenes de Aragão, que são os precursores do capitalismo. Houve uma rede de cristãos novos que formou, não sei se vocês sabem, mas está até como matéria em faculdade de economia. Os precursores do capitalismo ocidental foram os cristãos novos, fizeram uma rede na época da Inquisição. E os meus ancestrais estavam nessa rede, vários ancestrais meus. Então eles tinham conexão entre vários países da Europa, não só ibéricos, mas até no leste europeu, que também pouco se sabe, pouco se divulga. Havia muitos sefaraditas no leste europeu, tanto é que hoje já se conseguiram vários descendentes de sefaraditas do leste europeu, de Polônia, Moldávia, alguém falou da Moldávia, conseguiram a cidadania sefaradita portuguesa justamente por causa de pequenas comunidades, né? E naquela época eles foram precursores muito interessantes de um comércio internacional, global. A globalização surgiu com os cristãos novos. Muito bom isso. Exatamente. Holding, né? Foram os precursores disso. Onde o nome era Brand, né? Eu não sou economista, e explicando que eu não sou historiadora, sou apenas uma curiosa, o que eu aprendi foi em causa própria, né? Então, o que eu conseguindo nessa viagem fantástica, que foi a melhor e sem dúvida será a melhor viagem da minha vida, ao passado, como aquele seriado antigo, né? Viagem ao túnel do tempo, né? Você vai, é fantástico, eu recomendo a todos. É a melhor viagem que você pode fazer na sua vida, é a genealogia, conhecer suas raízes. Você descobre coisas que nem... Eu nunca fiz terapia, mas eu acredito que nenhum terapeuta possa dar certas respostas que você obtém com o histórico dos seus antepassados. Coisas assim de família, surpreendentes, você descobre. Doenças, cura para doenças, enfim, romances, tragédias. Eu chorei muito também, eu vou ser sincera. Você também leva baques, não é só amor e alegria, e principalmente aqui que há vários descendentes de vítimas do Holocausto, nós sabemos disso. No meu caso, a minha família sofreu muito com a Inquisição. São dezenas de processos da minha família por todos os lados da Inquisição, inclusive por milagre não morreram. Alguns antepassados meus já estavam condenados à morte e conseguiram indulto milagrosamente, ou vamos dizer por esperteza. Eu desconfio que foi houve alguma coisa por lá, assim, na hora H, não sei. Eu desconfio que houve alguma propina, mas enfim,
2 conseguiram, já estavam condenados, conseguiram se safar. E por isso que eu estou aqui. Aí, com base em toda a documentação, certidões, eu consegui, com a ajuda do meu filho César, ele conseguiu ir a fundo nisso, nós conseguimos documentar, mas basicamente nosso trabalho foi com a internet, buscando as certidões com base nas informações da internet, porque Portugal, saibam que é o país com o maior acervo de dados para pesquisas, para quem deseja fazer genealogia. Ser descendente de português para genealogia é um prêmio, porque os livros estão todos digitalizados, documentação da Inquisição é um acervo riquíssimo. A Torre do Tombo é espetacular, tem tudo digitalizado. Então você vai indo e chega lá. E consegue documentos. Por exemplo, eu tenho documento, mas nós conseguimos a escritura, uma escritura onde menciona um dos nossos antepassados. Eu descubro o nome judaico dele, porque foram obrigados a mudar os nomes. Eu descobri que o Duarte Tristão, na verdade, era Yosef Caro, o último tabelião da comunidade judaica de Lisboa. E eu consegui a cópia de uma escritura que em 1515, exatamente. O César sabe nos detalhes dessa escritura. Vocês viram donos de um castelo, hein? Ai, não faço. Eu tenho medo de assombração. Não quero castelo. Eu prefiro euros na minha conta. Eu acho que seria mais interessante. Aliás, eu acho... vendo. Não, mas dá muita despesa. Então, foi muito interessante. E com base nas certidões de nascimento, casamento, óbito de todos os ancestrais, ligando essa árvore, subindo pelo tronco dela, nós conseguimos a documentação e escolhemos porque como são muitos ancestrais processados pela Inquisição, nós escolhemos o que era mais barato. Porque tinha menos certidões, que foi o Mateus Lopes Franco, que inclusive está muito mencionado no livro da professora Anita Novinsky, sobre os cristãos novos na Bahia no século XVII. Ele foi uma figura proeminente, era um judeu assumido, minha família é meio excêntrica, eles eram meio doidos. Eu sou judeu e não estou nem aí, querem me pegar, me pegue. Era mais ou menos isso, né? E constam, mas eu acho que também porque eles eram ricos, então, eles eram muito pobres, mas conseguiram enriquecer no Brasil, então, por conta do Mateus Lopes Franco, que saiu por causa da Inquisição de Lisboa, foi para Salvador, acabou virando o vereador lá, era comerciante. Nós conseguimos a cidadania sefaradita portuguesa, eu e meu filho. E agora, começo de junho, já vamos pegar a nossa certidão de nascimento portuguesa. Teremos dupla cidadania. O passaporte. E o passaporte também teremos, né? O que é muito útil para nós. E eu nunca imaginei, sem ser filha, nem neta de europeus, nem bisneta, nem trineta, que um dia, quem diria, né? Pena que minha mãe não é viva para ver isso, mas quem diria que um dia eu teria a cidadania europeia, né? Portuguesa? Nunca imaginei. Como a maioria das pessoas, só filho e neto que teria direito. E eu recomendo a todos, independente de cidadania, mas se tiver a possibilidade de obtenção da cidadania sefaradita, vale a pena. O que nós conseguimos? Você tem que conseguir os certificados não, você tem que conseguir as certidões provando até um ancestral seu que viveu em Portugal, no caso da espanhola, que viveu na Espanha, que era judeu, obviamente. Isso é complicado. Não, olha, e não é. Há muitos... Não para quem descende de portugueses, eu acho. Mas quem vem do leste europeu
muito Muito já. difícil. Olha, já houve casos. É menor, são poucos. É mais Turquia, a grande parte da Turquia, daquelas comunidades que foram massacradas, mas tem os descendentes. Vários israelenses. Por enquanto, pouco mais de 2.000 já conseguiram a cidadania de famílias, a maioria de famílias da Turquia e israelenses, né? Então, olha, se nós conseguimos, mais difícil que nós, eu nem sabia que eu descendia de judeus, né? Então, acho que para quem já é judeu, já é uma grande vantagem, já sabe que descende de judeu, né? E dependendo da região, no leste europeu, havia muitas comunidades fundadas por judeus sefaraditas, que fugiram desde o tempo da Inquisição, na Polônia, Moldávia, Lituânia. Eu sei que já na Lituânia conseguiram cidadania, na Moldávia, mas alguns casos... Chuetas também, né? Onde? Chuetas. Isso, Chuetas é na Espanha. Não, na ilha de Corfu. Isso. Sim. Grécia. Isso, na Grécia também, Salônica, descendente de comunidades. O que se consegue pesquisando na documentação, que tem vasta documentação na internet, né? E é possível. Outra coisa, nós quebramos a lenda, existem muitas lendas na internet, lenda de listas de sobrenomes, isso não vale nada, sinceramente falando, porque os meus sobrenomes, todos os meus ancestrais judeus estão em lista de sobrenome, e ancestrais não judeus de várias pessoas. Por exemplo, o pai do meu filho, ele é descendente de portugueses, todos os sobrenomes da família dele estão em listas de internet. Meu filho fez a genealogia do pai dele, que é filho e neto de português. Você foi até quando? Até o século XVI? Foi até 1540, porque português é fácil pesquisar. Não achou um cristão novo, hein? Na minha família tem dezenas. Então isso de sobrenome português é uma lenda, como o sobrenome espanhol, porque os sobrenomes foram, como Yosef Caro virou Duarte Tristão, e por exemplo, o Davi Sênior Coronel, que é da mesma origem judaica, da mesma família que a minha, que foi um dos fundadores da sinagoga de Recife, virou Duarte Saraiva, então sobrenome português. Mas sobrenome não prova nada. E isso nós sempre falamos, são lendas de internet. O que prova é genealogia. O teste de DNA ajuda a complementar, não é meu tema, mas eu recomendo, porque eu fiz genealogia genética. Depois que eu terminei a genealogia, eu acho interessante a pessoa complementar. Eu fiz o mtDNA, que é da minha origem materna, e fiz o Family Finder, que é você saber tanto pelo lado materno, paterno, 5 gerações, e através de parentes eu descobri lacunas. No caso do meu ancestral judeu e francês, eu tive a prova pelos meus primos de DNA, porque eu não consegui documentos. Eu encontrei primo próximo, família Jacques da França, isso de sobrenome, Jacques ou Jacques, é a mesma coisa, família 100% judaica, de origem Cohen. E o Fischer, o meu antepassado também, que tinha lenda, eu também descobri não tinha documentos dos dois, eu consegui por teste de DNA. Eu acho que é válido você complementar. Agora, o importante mesmo é você conseguir a genealogia. Até onde você conseguir é válido. Não importa que se for até os avós ou bisavós, vale a pena. E quanto à cidadania espanhola, eu vou ser sincero, eu também tenho direito à cidadania espanhola, sefaradita espanhola, mas eu não tive interesse porque é muito complicada. Eu acho que foi uma lei desleal, porque isso de reparação histórica, meia boca. A lei portuguesa é uma lei que facilita. O que a lei portuguesa facilita, a espanhola complica. A impressão que dá, vai dar cidadania, vamos dar, mas não queremos dar. Ficou uma coisa assim.
porque só falta eles pedirem o mapa astral da pessoa, o teste de DNA, saber para qual time ela torce, sei lá mais o quê. Resumindo, a cidadania sefaradita espanhola, ao contrário da portuguesa, ela tem uma série de obstáculos. Por exemplo, o que elas têm em comum é a genealogia. Você sendo de origem sefaradita espanhola conhecida, por exemplo, seus ancestrais eram da Grécia, da Turquia ou do leste europeu, de alguma comunidade, enfim, de algum lugar, você sabendo que eles eram, que eles falavam do Marrocos, ladino-ractia, que é aquele dialeto falado dos judeus de origem sefaradita do Marrocos. Eu tenho uma amiga que é de família, a família dela foi para o norte do Brasil, são judeus marroquinos. Lá eles falam esse dialeto até hoje, ractia, que é... Isso, não sei pronunciar direito. Ela está buscando vários membros da comunidade de Belém, já conseguiram a cidadania sefaradita espanhola, e o rabino de lá está correndo atrás. Os membros da comunidade judaica de Londres também, Amsterdã, porque, como vocês sabem, muitos sefaraditas foram para Londres, fundaram a sinagoga, aquelas sinagogas tradicionais que essa minha amiga e o marido frequentam, porque também com a história do Brexit ficou complicado para quem tem negócios, outros interesses, então os ingleses também estão correndo atrás da cidadania sefaradita. Para isso, para quem é de ascendência, sabe que é de ascendência sefaradita, é importante também fazer a genealogia. Se pertence a uma sinagoga, uma comunidade sefaradita, pegar o certificado do rabino. E a semelhança da cidadania sefaradita portuguesa, tem a comunidade israelita de Lisboa e a comunidade israelita do Porto, que emitem um certificado que valida que você tem origem sefaradita. E na Espanha tem a Federação da Comunidade Judaica Espanhola, que valida, faz o que a comunidade israelita de Lisboa faz e a comunidade israelita do Porto fazem. Elas certificam, mas com base na sua genealogia. Não adianta chegar e falar, olha, eu tenho esse sobrenome. Não, você tem que ter genealogia para comprovar isso. E o seu rabino pode ajudar isso. Se você tem provas, indícios, fale com o seu rabino, com as pessoas da sua comunidade, tanto da espanhola como da portuguesa. Isso ajuda porque, além da genealogia, também outras formas de prova testemunhal, documental, enfim, o idioma, no caso do ladino, ractia, é muito importante. E só para finalizar, houve agora esse ano, em janeiro, houve uma alteração na lei de cidadania sefaradita portuguesa, porque antes bastava o certificado emitido pela comunidade israelita de Lisboa, comunidade israelita de genealogia, além do certificado da comunidade israelita de Lisboa e da comunidade israelita do Porto. Portanto, se tornou algo fundamental, não basta mais só ter o certificado das comunidades, você vai ter que ter a genealogia. Mas não é impossível. Olha, se para quem não conhece o idioma português, como vários israelenses conseguiram, eu acho que mais difícil que isso, que pesquisar genealogia portuguesa para quem é israelense, imagine. Já houve até entrevista de um senhor que ele aprendeu português só pela genealogia e conseguiu certificado. Ele foi entrevistado pela televisão, pela emissora RTP, muito bonita a entrevista dele. E a questão dos sobrenomes, também sobrenomes norte-americanos, foram totalmente modificados, eram de origem sefaradita, já houve casos assim.
um sobrenome que eu acho interessante, de vários que eu li que de origem sefaradita, que foram alterados, por exemplo, Guzman, né, que é bem Askenazi. Aliás, Gutmann, eu li que tem também origem em Guzman, da Espanha. Então, tem também essa questão do sobrenome. Muitos sobrenomes Askenazi foram alterados, eram espanhóis e ficaram com uma raiz alemã, polonesa, enfim. Vale a pena pesquisar a origem dos sobrenomes, como lembrou bem o Roberto Maier, a história também do local, porque com essas mudanças é possível que um sobrenome que você não faz a mínima ideia tenha uma origem espanhola ou portuguesa. Uma dúvida. Você tinha os sobrenomes, até que nome? Você tinha os nomes da sua família, até que geração? Quando você começou? Olha, até os meus terceiros avós eu sabia pela tradição, porque minha família gostava de genealogia e história, até os meus terceiros avós, né? E para você subir e saber quem eram os ancestrais deles, quer dizer, se eles estavam no Brasil, você dependeu de bases de informações no Brasil. Você disse, Portugal é muito bem organizado, legal, mas a sua família é muito antiga, então para chegar a Portugal, acho que é mais fácil para quem veio mais recente de Portugal do que para quem vem há mais tempo. Né? E aí você usou o que? O Family Search, que base você usou para subir e encontrar esses ancestrais, os pais dos seus terceiros avós e assim por diante? Certo. Olha, a base principal, que nós chamamos primária, que é a principal em genealogia, são as certidões, né? Então eu peguei. Lógico que eu sabia dos meus pais, avós e bisavós, mas eu fui atrás dessas certidões. Depois eu tinha até a certidão da minha avó. Depois dela, eu fui pesquisar pela internet, porque como minha família tem ramos no Rio de Janeiro, eu tenho ancestrais no Rio de Janeiro, Bahia, Rio Grande do Sul, eles estavam sempre mudando. Mantiveram essa tradição um pouco judaica, estão sempre mudando. Então, com a ajuda da internet, você consegue, no Family Search, ou vários bancos de dados, é possível você pegar os registros de certidões de nascimento, casamento, registros civis, é possível hoje em dia. Você não precisa nem ir até a cidade. Você envia um e-mail para o cartório. Nós fizemos isso. Eu não fiz uma viagem, para falar a verdade, senão eu ia ter que ficar rodando o Brasil. Então, eu enviava um e-mail para o cartório, olha, vocês têm o registro civil e tal? Nós temos, vamos fazer uma busca. Você paga, faz um depósito e eles enviam gentilmente. No meu caso, como eles eram cristãos, origem cristã nova, eu precisei em registros paroquiais. Para quem é judeu, logicamente, que tem os registros das sinagogas, tem os livros, tem os cemitérios judaicos, com todas essas fontes de informação. Uma dificuldade que eu sei que não é só minha, você chega até 1800, que é quando começaram os registros, Isso. os cartórios civis, até aí eu tenho. Certo. Mas que isso, os registros paroquiais não me fornecem. Assim, todos você tem que ir atrás. Os nomes todos. Eu cheguei aí eu cheguei a João Pessoa. Não temos. Até tanto Family Search. Escreve pra lá. Assim, eu sei que eu vou ter que ter um trabalho, não estou dizendo que é impossível, mas é uma prova viva de que é possível. Mas eu estou só alertando por essa dificuldade de, quando chega no nível do registro civil, ok, vários registros paroquiais, a boa vontade, eu não sinto que seja muito grande. Olha, nós pegamos os registros paroquiais, a maioria pela internet. Você pega, é de graça, você acessa, tem um site que é Family Search, que é dos Mormons, como disse o Roberto Maier, que eles têm o maior banco de dados. Não só do Brasil, como do mundo inteiro. Então, se você tem um parente, sei lá, um ancestral na Polônia, na Alemanha, você coloca o nome dele, de repente tem lá o registro dele. O conjunto é saber onde a geração de 1809 vivia, onde ela nasceu, casou ou morreu.
Porque aí, por exemplo, rapidinho. Ele é que entende mais que eu, ele que fez a parte documental, César. Mas, pessoal, só complementando, né, o conluiado na edição do registro civil com o registro paroquial. O registro civil foi criado em 1889. Então, a minha bisavó, ela nasceu em 1887. Então, eu sabia o bairro, ela morava no centro do Rio de Janeiro. Eu fui no Family Search e olhar o registro da igreja do Aite, onde ela morava. Eu encontrei lá, eu levei um susto, vi lá o batismo da Mercedes, minha bisavó. Mas é isso, o segredo é saber o bairro onde a pessoa morava naquela época, é isso. E como, só finalizando, como disse, só um minutinho, como disse o Roberto Maia, genealogia anda de mãos dadas com história. Você tem que estudar a história, onde que seus antepassados viveram, a cidade, o bairro, quanto mais específico, melhor. Se falar que é só uma cidade grande, tipo, morava em São Paulo, Rio de Janeiro, fica difícil. Mas você procura saber o bairro, a história do lugar, como era. No caso da minha avó, nós sabíamos onde era. Então, meu filho foi, como ele bem explicou aqui, no registro paroquial da igreja do bairro. E aí você vai... É como um novelo, você vai puxando. Você vai puxando. A partir da sua avó, você tem os seus bisavós. Dos seus bisavós, você tem os seus terceiros avós. Você vai sempre subindo a árvore. Não é... Pode acontecer, eventualmente, eu não vou dizer que nós conseguimos tudo. Às vezes, como numa árvore, um galho quebra. Você tem casos de livros que foram extraviados por algum cataclismo, alguma coisa aconteceu, pegou fogo, enfim. Mas isso é exceção à regra. Eu consegui, nós conseguimos mais de 90%, né? Houve só alguns que não foi possível porque foram perdidos os livros. Posso lhe pedir? Eu vou pedir só porque tem alguns estão querendo ir embora, ou precisam, então o que nós vamos fazer o que nós queremos fazer é só uma pequena parte de encerramento, depois voltamos à questão de perguntas e respostas. Certo. Tá bom? Válido? Vamos lá. Cadê o meu... Aquecer. Uma questão aqui, talvez não dê para ver do fundo, coisa assim. Aqui nós temos, lá fora tem, e aqui nós temos o Museu Judaico, Memória, que é o CDM, seu, ok? E o nosso logo aqui, bolado inclusive pelo Roberto, ok? Nós vamos estar totalmente intenso. Vocês têm um banco de dados enorme, né? Então nós vamos integrar isso finalmente. E essa ideia, o acesso público para a coletividade. Exatamente. Vocês têm dados, nós temos dados. Eu tenho dados, ele tem dados, a gente está junto. Então isso é importante. Eu acho que o caminho da abertura, Roberto acho que abriu aqui um capítulo novo hoje. Isso eu já sei bastante. Todos nós fuçamos, todos nós temos histórias. São dados daqui, inclusive até bisavós. Seus. Meus e de outros. Então tem que compartilhar isso. Isso eu preciso compartilhar. Eu não sei como compartilhar. Ligado no computador. Eu não tenho esse manejo. Eu sou velha, não consigo. Calma. Aqui não. Perdão. É habilidade de computação, mas aqui nós temos um expert. Mas independente disso, eu acho que nós estamos na primeira reunião aqui. Eu acho que primeiro temos que agradecer a Hebraica pela cessão do espaço, mais uma vez. O que mais? A ficha de participante, lembrar vocês, alguns já me entregaram, outros na saída, vou pedir como
alvará de soltura. Ok. Se puderem devolver os crachás vazios, tá bom? A próxima vez, fique com papel, lembrança. E obrigado pela presença geral. Deixa. Tem mais um. O nosso terceiro encontro. Nós estamos planejando ele para 7 de agosto, à noite, e vamos fazer no salão de eventos da CIP, na rua Antônio Carlos. Mas vocês conhecem. Vamos mudando. 7 de agosto? 7 de agosto. É uma terça-feira. Espero. E vai estar na internet. Né? Aliás, isso eu já botei aqui como reclamação. Está muito ruim a divulgação. Eu recebi através do Rio de Janeiro. Olha que absurdo. Eu acho que a gente precisaria... Quem foi no Rio? Eu não fui no Rio. Foi Não, uma quem prima, do Rio? Uma prima do Rio que... Ok. depois eu te mostro o nome dela. Não, tudo bem. Não. Veja, mas nós estamos. Aqui é o começo. É o começo de uma coisa nova. Eu sei. Ok? Nós gostamos de receber instruções, como é que é, para melhorar, ideias, justamente por isso está um formulário. É o começo de uma nova era com todos esses dados de centenas de anos. Acho que é importante isso. E justamente por isso que nós estamos aqui. Eu, inclusive, mandei para outras pessoas. Né? Críticas construtivas, por favor, são válidas, muito bem-vindas. Faz parte disso. Ok? Ok. Então, esse é o nosso recado. Agora, deixa eu pedir, quem gostaria de falar? Informar aqui na Liberdade tem o museu, a Casa Portugal, onde também eles guardam, né, arquivos com os nomes. Eu pesquisei meu sobrenome lá, né, que é Bijuda, e a moça mostrou para mim no livro, né, que é de descendência portuguesa. E seria um dos meios também, né, de localizar, né, fica na Liberdade, a Casa Portugal. E lá tem também todos os nomes, assim, nos livros mesmo, comprovando também, né, e através da genealogia, né, que a dona Carmen falou. Eu acho que todos nós somos Além de da lista que tem, né? Eu tenho uma dúvida, as duas. Eu fui informada que a IBM tem o registro de tudo que aconteceu no Holocausto, dos nomes. É verdade isso? Sim, é verdade. Quem falou que não é verdade? É? Tipo, a Quem informação, falou que é? a informação que eu tenho é que a IBM fez isso de forma sistematizada a serviço de Hitler. Se esses arquivos são públicos ou abertos ao público, essa informação eu não tenho. Eu tenho, porque eu vi na internet através de algum jornal judaico. Sim. Que estão começando a abrir. Isso. Estão começando. Existe um arquivo na Alemanha que estava fechado a 7 chaves e que há 1 ou 2 anos atrás começaram a abrir esse arquivo. Isso. Então procede. Começaram a abrir. Começaram a abrir. Mais uma outra coisa. Tá? Eu recebi, chegou a mim, fotografias de túmulos com sobrenome brasileiro, vamos supor, depois que transformou, era de um jeito e túmulos com nome atual. O que é isso? Tem muita fraude? O que é? Estranho. É fake, né? Mas, poxa. A gente precisa tomar cuidado, né? O Photoshop já foi inventado, né? Então, modificar uma fotografia realmente é muito simples, né? Tá certo? Essa questão da IBM, gente, olha, eu trabalho com informática, conheço a história da informática, né? Tá certo? Na época do nazismo, não existiam computadores, tá certo? A IBM não fabricava computadores. Cartão perfurado. Não existia cartão perfurado. Não para essa finalidade. O único cartão perfurado que existia antes da guerra era o cartão que era usado para totalizar as eleições nos Estados Unidos.
e que só fazia contas com o total de cada sessão. Cada sessão era totalizada manualmente os votos e depois usava os cartões para totalizar a nível de estado e país. Ok? Não existia. Então, assim, até onde é do meu conhecimento, isso é mais uma lenda da internet. Posso estar enganado, mas o conhecimento que eu tenho da história da informática, né, isso é impossível ter acontecido. Se não me engano, o nome desse arquivo é Bada Rosa. Posso fazer uma Eu acho que é. Olha, eu tenho muita curiosidade, você vai lendo, você nem sabe Eu pra onde sugiro, deixa de- se alguém tem a informação, busca, traga e apresenta aqui. Pessoal, vou fazer um alerta. Eu acho. Com licença, falar uma coisa meio chata, mas eu acho que é importante. Essa questão da cidadania sefaradita, tanto portuguesa como espanhola, infelizmente, inclusive já houve alteração no procedimento em Portugal, segundo informações que eu tive, por fraudes. E nós sabemos que não é só em outras, a cidadania italiana já invalidaram 500 pedidos, isso é geral. E está tendo uma corrida muito grande de brasileiros e outros, não só brasileiros, russos, enfim, com falsificações, já foram descobertos casos. Eu vou alertar aqui a comunidade judaica, porque uma amiga minha judia me alertou ontem, que alguns brasileiros estão pedindo, oferecendo pagamento de teste de DNA para judeus, e dizendo que é título de curiosidade. Não, eu quero saber se eu tenho origem judaica, se eu sou biniano sim, se eu não sou. Logicamente que todo lugar tem sempre malandro, a gente não está dizendo que todas as pessoas fazem isso, um ou outro, mas a informação que eu obtive é que algumas pessoas estão oferecendo pagar testes de DNA, e como elas pagam, vai para elas o resultado, e a partir disso elas colocariam o nome delas no lugar do judeu, dizendo para mostrar que eles têm origem judaica. Então, o Avraham, o teste do Avraham vira o teste do Severino. Entendeu? Então, tomar cuidado, muito cuidado com informações de internet com pessoas que vocês não conhecem. Já chegaram a adulterar livros paroquiais colocando a XN, que não existe em genealogia sefaradita. Isso é outra lenda de internet, não existe registro paroquial de cristão novo com XN. Já pessoas querendo adulterar para obterem, não sei se por finalidade de cidadania sefaradita ou conversão judaica, mas já andaram adulterando livros, colocando XN, porque eu tinha um grupo, o maior grupo de internet, e eu vi isso e eu fiquei chocada. Isso é falsidade ideológica. Então tomem cuidado, porque isso é muito sério. Estou só alertando aqui, aquela senhora falou do túmulo dela, da família, desculpa, da sua família. Isso está chegando num nível insuportável de uma... Então já estão adulterando até túmulos, colocando nome de família com sobrenome português. Não é português. Vamos supor, meu nome é Zilber aqui, mas ela era Silber Campos. Era diferente. E lá fizeram um nome, vamos supor, Moisés Zilber Campos. E não é desse. Tá. Desculpa, eu tinha entendido outra coisa. Bom, enfim, cuidado com conhecimentos de internet, de pessoas que se aproximam querendo muitas informações. Quando meu filho divulgou o nosso certificado, nós colocamos tarja preta, para não saberem quem foi que assinou na comunidade israelita de Lisboa, para evitar falsificações, que está tendo muito. Tá bom? Era só isso que eu queria alertar. São comentários, talvez. Só para, já que nós estamos no assunto, os Estados Unidos agora tem, mundialmente, está começando um problema com o DNA. Porque você, quando passa o teste, faz o teste, você dá uma declaração sem perceber, naquelas linhas bem miúdas, que você oferece a eles a fazer o que eles querem com essa informação. E isso... Temos um caso agora de crime desvendado, inclusive nos Estados Unidos, não lembra? Talvez você escutou disso. Então,
nós vivemos uma outra era, são outros dados e temos que aprender. No caso do cemitério, né? Acho que nós vamos ter novidades talvez a cada reunião aqui. Olha, eu tenho um negócio só que eu aprendi, que eu não sabia. Não sei se você já ouviu falar na Raquel Misrari. Sim. Ela faz uma diferenciação entre o judeu sefaradim, tá certo? Que, por exemplo, na minha cabeça, antes era para mim, os judeus que vieram do Egito, da Síria, tudo isso, eram sefaradim. Não são. Não são. São Mizrahim. É um pessoal que vem da Grécia, né, da Turquia. Aqueles que não passaram e que falam pela ladino, Península né? Ibérica, eles não são os faradim. Os judeus que não passaram pela Península Ibérica não são os faradim. Eles ficaram no Líbano, na Síria. O problema é que faz muito tempo. Então, assim, Sefarad é o nome da Península Ibérica em hebraico, tá certo? O que acontece? São muitas gerações e houve muitas migrações e em muitos casos houve perda de registro. Então alguém estava falando, não, porque é muito difícil, né? Tá certo? A Carmen, eu não sei se ela ganhou na Loteria Federal ou na Esportiva, né? Tá certo? Né? Porque é difícil, tanto que os descendentes... Não, a prova é estatística, né? Nós temos hoje cerca de 2.000 casos bem-sucedidos no universo de, supostamente, né? Os estudos genealógicos feitos, eu não lembro agora o nome do geneticista que trabalha junto com o Paulo Baldassi na Unicamp, diz que 30% da população brasileira tem essa descendência. E só 1.000 conseguiram provar. Então nós estamos falando que de uma chance em 100 mil, é menor que ganhar na Loteria Federal, tá certo? Mas voltando à sua questão, a passagem simplesmente não garante, porque teve muitas migrações. Então assim, eu já viajei muito, e assim, existem comunidades de descendentes de Sefaradim, inclusive na Alemanha, foram expulsos de lá depois, na Suécia, e inclusive houve misturas. Então, por exemplo, eu tive em Tessalônica, né, que era a comunidade judaica de Tessalonique, né, em grego, ela foi fundada na época da destruição do templo. Os judeus que fugiram, né, no ano 70, fundaram essa cidade, e até 1944 era a cidade das grandes cidades do mundo a que tinha a maior proporção de judeus. Em 1944, quando os nazistas invadiram a Grécia, mais da metade da população, era uma cidade de 1 milhão de habitantes, eram judeus, né? E havia misturado judeus de tudo quanto é canto do mundo, né? Mas a documentação, no caso da Grécia, foi totalmente destruída. Lá a torre tomou, né? Não tem mais documento nenhum, né? Então, se você tem o azar de que seus antepassados passaram por ali no século XVII, XVIII, XIX, não vai ganhar na loteria. Agora, diz que o judeu italiano não tem nada a ver nem com o Sefaradim, nem com o Ashkenazim, eles são realmente italianos, né? Existem histórias de tudo quanto é tipo. Existem histórias de tudo quanto é tipo. De onde vieram, não sei. Tem uma fonte, você falou de uma fonte de informação muito interessante. Eu li recentemente um livro escrito por um jornalista americano que fala dos judeus e o Vaticano, né? Com base em pesquisas feitas nos arquivos secretos do Vaticano, que o Papa João Paulo II mandou abrir, né? E uma das coisas, alguém falou aqui de Inquisição, pouquíssima gente sabe. A Inquisição só foi abolida no começo do século XX. É verdade. Em 1858 ainda tinha judeus descendentes de judeus na Itália sendo perseguidos só por serem descendentes de judeus pela Inquisição, né? Pois é, né? Quem mais quer falar? Você queria falar alguma coisa do arquivo, não? Já, não, é? Fala. Tá, ok. Mais alguém quer fazer algum comentário? Não? Ok, gente. Então, mais uma vez, obrigado a todos pela presença e nos encontramos no dia 7 de agosto. Tá? E tem os judeus antíocos, né? Esses para mim também são para mim uma interrogação. Hã? Sim.
Cinderela. Eu não. Eu sou autodidata. Fala, e aí? E podiam fingir. Aí eu peguei a Vitória e escrevi pra ela, porque eu falava Comunidade de 10 pessoas por dia lá, né? Achei muito interessante tirar a sala. começa o vídeo Aqui a gente segue. Põe lá em cima. Adorei. Não, deixa pra ela. Esse é o primeiro passo. Todo mundo aí quer buscar o estado que ele nasceu. Se foi na Vi na Secretaria de Lituânia. Você que vai buscar. Antes da proclamação da República, ficava nas igrejas. Aí é mais difícil. Tem que saber qual igreja E uma que é. Lituânia, já vi o nome da mulher, escrevi pra ela. A mulher aqui. Bom. Não vou dormir. Não vou dormir. Eu vou te alugar para você. Uma charla. Vamos bom, gente, fazer. Todo mundo possa aprender.